existe algo que eu tenho observado nos últimos meses, últimos anos, né, que é exatamente a herança do sofrimento. Que, inclusive, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, né, eles falam muito sobre isso. A herança do sofrimento. E a herança do sofrimento, o que é que é? Eu percebo que quando filhos, né, parentes próximos, vê um ente querido, principalmente falecendo após um grande sofrimento, após uma doença mais séria, como o câncer, né, principalmente as doenças que levam tempo, né, tipo, imagina aí, seus pais passaram aí algum tempo, né, doentes, e você foi acompanhando a sua irmã e tal, tudo isso aí vai entrando no teu inconsciente, vai entrando no teu campo. E dentro de cada ser humano existe, primeiro, um grupamento de neurônios chamado neurônios espelhos. A função desses neurônios espelhos é exatamente fazer com que nós tenhamos empatia com as outras pessoas, ou seja, parte da dor da outra passa para mim, eu sinto parte da dor. Isso é muito comum em terapeuta. Terapeutas, né, eles trabalham muito essa área do cérebro, onde estão os neurônios espelhos. Energeticamente, existe um outro efeito muito importante, que filho, por exemplo, quer honrar muito os pais, né? Então é até bíblico, né? Nós precisamos honrar pai e mãe. Só que em alguns momentos nós não estamos tão atentos, tão despertos, para perceber que nós também, às vezes, honramos nossos pais através do sofrimento. O que eu percebo, às vezes, é quando o pai e a mãe, né, passaram por um grande sofrimento, seja ele sofrimento físico, na saúde física, emocional, ou mesmo sofrimento financeiro. Os filhos, mais à frente, eles começam a passar pela mesma história, entendeu? Eles começam a repetir aquele mesmo nível de sofrimento. É como se internamente, né, o inconsciente estivesse honrando a vida. Ah, como ela passou por isso, eu vou passar, que eu vou honrar a história da minha mãe. Só que isso, interessante, que acontece em um nível inconsciente, até que você começa a perceber, nossa, existe uma semelhança entre a minha história e a história dos meus pais, entendeu? A história da minha irmã. Não fala história exatamente do que aconteceu, por exemplo, ela teve esse problema, eu tive esse problema, não, é história de sofrimento. Melhoro, pioro, e aí tem que estar muito atento. É a questão do despertar. Eu sempre falo, a melhor terapia que existe, que possa existir hoje, eu acredito que é a terapia da autoconsciência. Sabe o que é autoconsciência? Você tá num lugar muito bom, está com a tua família, tem tudo para ser feliz, naquele momento te invade um sentimento que você não sabe da onde, que aquele sentimento é um sentimento negativo. Você está presente. Tipo, a tua consciência naquele momento, ela se sobrepôs ao teu pensamento. A tua consciência, é poderoso isso. Eu acabei de ler um livro chamado O Curso de Despertar. Até você merece ler. O Curso de Despertar, que é do Joe Vitale. No livro ele fala exatamente das 4 etapas do despertar. Todos nós temos esse objetivo último, que é do despertar. E esse objetivo passa por 4 etapas que ele fala, que é a etapa da vítima, e pessoas que acham que elas são vítimas da genética, que elas sofrem demais porque, enfim, nasceram para sofrer, elas não sabem por quê. Enquanto eu estiver na condição de vítima, as coisas não vão acontecer. Elas não vão acontecer porque o meu cérebro, o meu inconsciente, ele para de buscar soluções. Acabou. Né? E tu dá um comando, né? Hoje a epigenética, ela prova o quê? Que 85% da nossa genética são genes que não tem uma expressão gênica determinante. Olha só, não tem expressão gênica determinante. Então, se sua mãe teve câncer, o pai teve um câncer e tal, não necessariamente você vai ter que ter. Mas o fato de você acreditar naquilo, você já começa a produzir uma qualidade de neurotransmissores que vão ativar essas expressões gênicas que estavam dentro das tuas células. Impressionante isso. Então, a vítima, ela não tem solução. Só que quando ela começa a sofrer, sofre, ela começa a perceber, nossa, cara, existe algo, tá muito estranho, porque eu melhoro, pioro, ela começa a entrar em outra etapa, que é a etapa do co-criador consciente. Ela começa a entrar em uma etapa no qual ela percebe, cara, eu tenho um poder. Eu consegui co-criar uma vaga no estacionamento, eu consegui, por exemplo, atrair algo que eu estava pensando, algo pequeno. Ela começa a descobrir que ela tem um poder. E essa pessoa começa a aplicar tudo que ela tem, a trabalhar, a visualizar. E aí ela começa a entrar nessa segunda etapa, que é a etapa do poder. Só que ela percebe também que nem tudo que ela pensa, que ela sente, acontece. E nem tudo que ela planeja acontece. Ela começa a perceber que tem as coisas que saem diferentes.
ela começa a se frustrar, cara, como é que pode? Eu acreditei tanto nisso, cara. A lei da atração tinha que dar certo. Ela entra na terceira etapa, que é a etapa do render, do render-se, a etapa do soltar. Acho fantástico isso, porque a etapa do soltar, do render, todos nós vamos ter que passar. Sabe, você planeja, você visualiza, mas você sabe que existe muito além do que nós conseguimos perceber. E que, na verdade, nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle de tudo, e ponto final. Aí chega um ponto que você começa a render a Deus, ao universo, você se rende. Eu planejei, aconteceu algo errado, paciência. Eu não vou ficar sofrendo, eu não vou ficar resistindo. Cara, o pneu do carro furou. Paciência. O que eu posso fazer agora? Porque enquanto eu não me render àquele momento, que é o único momento que existe, momento presente, eu vou sofrer cada vez mais. Quando eu passo por esse momento, e aí eu entro em um quarto estágio, que é o estágio do despertar, que é aquele momento em que uma frase rege a nossa vida, que a frase é a seguinte: seja feita a tua vontade. Entende? Nesse momento, o universo, Deus, ele começa a te utilizar com um propósito muito maior. Ele começa a usar exatamente a tua história, começa a usar o teu sofrimento para algo muito maior. Parece que teu mundo, que era desse tamanho, ele começa a se abrir, fica gigantesco. Você começa a entender realmente, né, muito mais sobre a vida. Né? Eu, quando falo com uma pessoa, eu já identifico logo qual é a etapa que ela se encontra na vida dela. Entendeu? Impressionante. Ontem mesmo eu conversava com uma amiga e ela só se vitimava. Eu estava tentando tirar ela para onde? Para a segunda etapa. Amiga, tu tem um poder. Tu tem um poder nas tuas mãos. Você pode co-criar. Experimento aqui quântico explica isso, esse outro explica isso, porque ela precisa ir para a segunda etapa, depois para a terceira e um dia para a quarta. Pronto, estou desperto. Seja feita a tua vontade. E aí, meu amigão, você vai viver exatamente uma vida de liberdade, tranquilidade, uma vida de paz interior. Porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu conheço cadeirantes, eu conheço um cara que é tetraplégico, o cara tem uma paz, ele transmite uma paz. Interessante, eu converso com ele para entender, né? Só que ele já passou por várias etapas, a etapa da vítima, sofreu muito, tá? Hoje ele se rendeu. É uma paz. Também eu conheço pessoas que moram em mansões, que tinham tudo para serem felizes. São pessoas extremamente amarguradas. Pessoas, entende? Então, cara, o que é o sofrimento, né? O que é a felicidade? Está muito além do que eu estou vivendo aqui agora. É algo interno, de dentro para fora. Essa é a grande magia do universo.